Se antes o Momoshiki nessa forma aqui, controlando o Boruto, já era uma ameaça, agora após time skip, galera, ele se tornou muito mais perigoso e infinitas vezes mais forte. E o Koji já tinha alertado o Boruto sobre o poder do Karma na parte 1, mas agora não tem volta. Afinal, o Boruto não tinha outra opção. Por isso, bora destrinchar toda essa mudança de níveis de poderes. Isso o Momoshiki já apareceu na visão do Kaijin Koji. O Boruto na parte 1, galera, na época lá que, tipo assim, o moleque era fraco, quando o Momoshiki assumia aquela versão dele, o Otsutsuki se tornava uma ameaça, não só pro Boruto, como para os amigos dele e a Konoha. O nível do Borushiki nesta época era, assim, muito problemático, mas o Sasuke, cego e sem braço, ainda solaria ele. Só que o problema não era nem esse, e sim que o Uzumaki iria perder o corpo e o Otsutsuki iria renascer. E aí sim o Momoshiki se tornaria uma ameaça de verdade, porque ele viria com força total, enquanto o Boruto deixaria de existir. Até porque, antes de possuir o Boruto, o Sasuke e o Naruto derrotaram ele. Mas quando tinham seus poderes e precisaram de tudo, então se o Momoshiki tivesse renascido, o Sasuke com o Naruto não teriam dado conta. Porém, mesmo resolvendo isso na época, com o Kawaki lá atravessando a mão no meio do peito do Boruto, agora, depois de 3 anos, as coisas pioraram ainda mais. Antes era, Boruto iria morrer e Momoshiki iria sumir. E agora é, Momoshiki no controle, mas com a versão mais experiente, mais velha e mais forte. Sério, o quanto isso faz diferença é inacreditável, porque o Momoshiki não é igual a Kurama, onde o Naruto ficava mais forte usando os poderes dela, e enquanto mais pegava seu chakra, mais boladão ele ficava. Com o Boruto é quase isso, mas tem uma diferença. O Uzumaki fica mais forte para usar o Karma, que na real favorece mais o Otsutsuki de dentro do receptáculo. Quando ele assume o controle do hospedeiro, ele fica ainda mais forte. Porém, tem um nível que ele pode atingir, digamos que um teto, dado a versão do hospedeiro. Por exemplo, antes o poder do Borushiki era de um certo nível, mas agora com o Boruto muito mais forte, seu nível não é mais o mesmo. Mudou completamente, o que já é bem óbvio, né? Mas é aí que entra uma coisa inovadora e notável. O Boruto não precisou dos poderes do Momoshiki durante os 3 anos. O treinamento dele foi puramente evoluindo a si mesmo, sem nem se envolver ali com Karma. Como vimos, o Boruto lutou pra caramba desde que voltou pra Konoha e em nenhum momento usou Karma. Todas as vezes, ele usou os poderes dele mesmo. A luta que o Uzumaki teve contra o Jura, cara, foi assim, insano. E tudo aquilo que vimos foram habilidades dele próprio. Não que seja ruim usar o poder de uma entidade se tá ali pra usar, mas como o Boruto não pode, na verdade até pode ativar a marca, só que o Momoshiki não deixaria escapar essa oportunidade de controlar ele. Isso fez ele usar os poderes próprios. O moleque aprendeu as técnicas de espada com o Sasuke, logo um Uchiha, da elite dos queridinhos do criador da obra. Segundo o Sasuke, ensinou tudo que sabia para o Boruto. O Uzumaki depois disso também treinou com o Kaijin Koji, e não é apenas o clone do Jiraiya, do antigo Sannin lendário, é o cara que possui um Shinjutsu de ver o futuro. E justo esse cara com os poderes desse nível ajudou Boruto durante esses anos que ele esteve fora da vila, mostrando os caminhos e os modos melhores de evoluir 1000 vezes mais rápido, como se entrasse na sala do tempo e treinasse tipo assim durante anos e quando sai se passaram ali algumas horas. É quase nesse nível, porque o Kaijin Koji contou o que viu no futuro, os poderes que o Boruto dominou e passou pra ele, entregou os métodos nas mãos dele. Por exemplo, o Hiraishin, que já tivemos essa explicação no mangá, onde o Koji revelou que a versão do Boruto de 6 anos no futuro havia dominado uma variante do Hiraishin que o Minato usava. A diferença é que ele marcava metais diferentes, para facilitar ir para determinada localização, e toda aquela explicação que já tivemos de como o Hiraishin funcionava. E como vimos, o Boruto também dominou o Zuhiko, um ninjutsu assim, planetário. Porém, esse poder não foi mostrado no flashback de como o Boruto chegou na ideia de envolver seu Rasengan à rotação do planeta. Faria sentido até, tipo assim, se o Sasuke pensasse nisso junto com ele, já que o Uchiha tinha o Kirin, que usava algo natural. Então o Kaijin Koji poderia ter ajudado o Boruto a concluir o ninjutsu, depois de ter visto também lá o futuro. Mas até o momento não foi revelado se o Sasuke ou o Koji ajudou o Boruto nisso. Mas mesmo assim, sendo o Sasuke o clone do Jiraiya, isso mostra o quão útil e rápido o Boruto conseguiu dominar tantos poderes de níveis extremos, habilidades que levavam anos para se aperfeiçoar, outros que nunca chegaram a sequer conseguir usar. Mas como o Koji, que vê o futuro e as alternativas da realidade, não só revelou ao Boruto sobre seus poderes no futuro, como garantiu o tempo, transformou ele em uma versão do futuro. Em 3, 4 anos antes de chegar naquela versão, tudo que ele iria ter dali uns anos, teve muito antes, e até mesmo as experiências na questão de treinos. E até vimos o resultado do treinamento dele durante o time skip, agora que lutou contra o Jura. Essa foi a primeira vez que vimos o Boruto lutar pra valer, por várias páginas, e 2 capítulos no total, só de porradaria. Usou bastante o Hiraishin, que realmente é uma habilidade bem útil, ajudou ele a se safar de vários ataques do Jura, porque mesmo sendo veloz, tem ataques que seus olhos podem até ver, mas seu corpo não consegue acompanhar. O Hiraishin é o ponto perfeito pra isso, ele dá a capacidade do usuário escapar de um ataque que está tipo assim, tocando nele, em piscar de olhos, e o usuário escapa. Mas a gente viu também a velocidade do Boruto, quando ele voou desviando ali dos ataques do Jura, ou nesse painel aqui, que ele trocou vários golpes com 10 caudos no ar. Isso tudo com o moleque usando apenas um olho, e sem nem ter um dojutsu de percepção, que antecipa os ataques.
tem o Jogan, mas não está usando ainda. Agora pega todas essas habilidades, essa percepção do Boruto, velocidade, e imagina ali o Momoshiki controlando tudo, o modo Borushiki. Não é a mesma coisa, é muito melhor, vai muito além. Como o Koji explicou aqui para o Boruto na parte 1, que tinha uma forma correta de ativar a marca, e que ativando a marca de maneira certa, ele acessaria as experiências do Otsutsuki que obteve ao longo da sua vida, e ao mesmo tempo a experiência do usuário com o Otsutsuki. Pegaram a explicação, galera? É a experiência do receptáculo, mais a do Otsutsuki. Por isso que o Borushiki ficava boladão. Mas isso naquela época, que o Boruto tinha pouca experiência em batalha e poderes básicos. Era basicamente um fracote. Forte para a idade que tinha, mas 1000 vezes mais fraco que a versão dele atual. Então pensa só agora, as experiências do Momoshiki, os poderes dele, velocidade, percepção em batalha, tudo fundindo ali literalmente com o Boruto de agora. Porque é basicamente uma fusão que ele tem com o Boruto, já que as experiências dele se vinculam ali com a do Boruto. Tem o Hiraishin, Rasengan, que já tinha, mas agora possui o Zuhiko, um ninjutsu planetário. E mais, Jutsu Relâmpago. Velocidade do Sasuke, o superior até. A percepção do Boruto também é absurda. Então o nível de ameaça que o Momoshiki representava na fase 1 aumentou e muito nessa fase 2. O perigo que o Momoshiki representava, agora com o Boruto atual, é uma coisa assim, absurda. É só imaginar essa versão super do Momoshiki, que já ficou super poderosa ali por fundir com o Kinshiki, e agora, imagina, fundindo ali com o Boruto atual. Com certeza, Borushiki atual, cara, é nível chique. Só o Boruto já passou o Jigen, levando pelo lado que o mangá mostrou pra gente, não sou nem eu que tô dizendo, porque, tipo assim, o Kimoto mesmo fez questão de deixar claro que o Koji é superior ao Jigen, e o Boruto solou ele sem nenhum trabalho. Porém, precisou lutar já com a sua melhor técnica de início. Afinal, levaria mais tempo pra solar o Koji, se não tivesse usado ali o Zuhiko de início. Então sim, Borushiki, que representa a fusão entre o Momo e Boruto, eu coloco nível chique ou superior até. E isso nem é exagero, já que estamos falando de dois Otsutsuki, Boruto e Momoshiki. A questão é, será que o Borushiki solaria o Jura, galera? Só comentem aí, porque como vimos, o Boruto sozinho se manteve contra ele. Por outro lado, não deu nem pro gasto, não cansou o Jura. Conseguiu ferir ele e acertar golpes, mas nenhum adiantou. O único jeito é pulverizar o Descaldo. E no atual momento teremos Kawaki contra o Jura, com poder total, no auge agora. Segundo o Kajin Koji, não vence o Jura, mesmo em 1 milhão de tentativas. Mas isso foi muito antes dele ter essa nova atualização e ver o Kawaki chegando no campo de batalha perfurando o crânio de Jura. A verdadeira questão é, o Koji viu o Momoshiki lutar contra o Jura ou não? Porque se você parar de fato para pensar um pouco, o Kajin Koji disse e ficou muito preocupado até de que o Jura iria matar o Boruto. Ou seja, o Momoshiki não deu a mínima, tipo assim, do cara matar o Boruto. Porque caso contrário, o Koji não teria visto o Boruto morrendo pelas mãos do Jura, sem que o Momoshiki interferisse. Então, como ele não viu, ele ficou preocupado. Essa é a noção que dá pra gente ter, se o Momoshiki tem um plano ou não. E sabendo que o Koji vê o futuro, talvez esteja optando ali por não controlar o Boruto, mesmo contra o Jura. Porque caso contrário, o Koji teria dado uns toques, que teríamos alguma surpresa. O Kimoto teria soltado ali alguma frase nos balões de falas dele, de algo que a gente suspeitasse, como sempre faz. Igual quando o Koji disse que ainda não era o momento certo do Boruto ir para o deserto, e a gente começou a deduzir que ele iria, mas que teria um momento certo. Mas e o que você acha? O Momoshiki foi visto na visão do Kajin Koji ou é uma singularidade? Ou o Kajin Koji sabe de algo, mas não falou pro Boruto para não deixar brecha pro Momoshiki tentar algo diferente? Sério, tem tanta coisa para acontecer ainda, sendo uma delas a aparição do Momoshiki, que está sumido há tempos, e com certeza possui algum plano. E agora que ficou mais forte por conta do Sasuke treinar o Boruto e o Kajin Koji, seu nível de ameaça aumentou e muito. Só quero ver, galera, o quão forte ele está quando lutar contra o Jura, porque isso não vai demorar muito não, hein? Principalmente agora que os Shinjus estão sendo destaque. Mas e o que você acha? Fale nos comentários. E também até o próximo vídeo. Valeu, fui!